Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Lúcio Neto, cofundador da startup Phygital. E só lembrando, se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho para ser informado de todas as entrevistas com os líderes que estão fazendo a transformação digital no Brasil. A Phygital Soluções em IoT é uma empresa que atua na indústria 4.0, ela é focada no conceito de Connected Workers and People, e foi fundada há mais de 5 anos no Rio de Janeiro, com especialidades nas tecnologias LoRa, Wi-Fi e Bluetooth. A Phygital emprega tanto tecnologias emergentes quanto as tradicionais, que geram conectividade e inteligência às coisas. Geolocalização, detecção de proximidade entre pessoas, análise de movimentos, de atos inseguros e botão de pânico são algumas das soluções da Phygital entregues a clientes como a Marinha do Brasil, Embraer, Ambev, VLI, entre outras. O Lúcio é natural de Curitiba, graduado em Gestão Estratégica de Vendas e Marketing, sendo especialista em Internet das Coisas e Inteligência de Dados, voltados à estratégia de BI da indústria 4.0. Ele foi proprietário e fundador das empresas Logical Informática, Solution One Tecnologia e AMPA, e é cofundador da Phygital Soluções em Internet das Coisas e da rede IoT Brasil, uma organização destinada a fomentar o ecossistema de Internet das Coisas no país. Lúcio, super prazer em ter você aqui com a gente, e eu queria começar fazendo a primeira pergunta aqui, que era o seguinte: qual foi a visão de oportunidade que vocês tiveram para criar a Phygital? Legal. Como toda boa startup, ela começa ainda um pouco na incerteza, sem muita clareza de para onde que se deve seguir, que mercado que se deve atuar, né? E foi assim com a gente também. Num primeiro momento, a gente descobriu uma tecnologia emergente, uma tecnologia inovadora, chamada LoRa, né? Redes de longo alcance de transmissão de dados, baixo consumo de energia. Não tínhamos muita clareza para que serviria aquela tecnologia, né? E passamos ali apenas a iniciar o estudo a respeito dessa tecnologia. No segundo momento, nós começamos a perceber oportunidades para cidades inteligentes, né? E depois também para o mercado de indústria, que foi para onde nós nos direcionamos totalmente, o nosso mercado de atuação. Hoje atendemos diversos clientes nacionais, mas respondendo sua pergunta, no primeiro momento, de fato, nós apenas iniciamos um processo de estudo profundo de uma tecnologia que havia uma certa desconfiança do mercado, né? Redes de longo alcance de transmissão de dados, para que serviria essa tecnologia, como que problema elas poderiam resolver, né? Então, prototipamos inicialmente ali alguns sensores, ainda com um olhar, né, como nós nascemos num primeiro momento olhando o mercado de automação residencial, né, com a tecnologia a gente expandiu o olhar e passamos a ver oportunidades tanto em cidades quanto indústrias, que é hoje o nosso principal mercado de atuação. Você sabe que eu estou me lembrando, eu vou fazer uma palestra inclusive sobre isso, né, mas em 91 já tinha um cara do MIT que falava, né, que as coisas, você tinha que conectar as coisas com os dados, e que isso seria uma tendência, né? E realmente 20 e tantos anos depois o cara estava certo, porque o primeiro projeto de automação residencial já foi em 2000, né, que eles começaram com o Georgia Tech, né? Depois eles foram evoluindo isso, e eu acho que é uma tecnologia assim, extremamente promissora. Você pode contar um pouco para a gente como é que funciona o Phygital, porque você tem várias aplicações, né? Então eu gostaria que você abordasse cada uma delas para que os executivos pudessem entender como que isso é usado no dia a dia. A tecnologia IoT, na verdade, IoT não é necessariamente uma tecnologia, né? Como você bem mencionou, Mark Weiser, na década de 90, ele já
pregava, né, a tal da computação ubíqua, né, a computação em todos os locais, em todos espalhada por todo mundo, né, que é o que nós estamos vivendo hoje, né. Afinal das contas, na década de 90 nós não tínhamos tecnologia de conectividade que permitisse, então, essa conexão das coisas, né, tornar as coisas tão conectadas, mas, de fato, já apontava uma tendência de que as coisas seriam cada vez mais conectadas, e a previsão é que em 2025 nós tenhamos de 5 a 7 coisas conectadas por pessoa, né, só para você ter uma ideia. O que acontece? A Phygital, ela tem focado a sua atuação para o mercado de indústria, né? Então, o mercado de indústria, ele tem um potencial enorme de aplicações, visto que as indústrias, elas têm uma necessidade de se tornarem mais produtivas, mais eficientes e, principalmente, identificarem os gaps nas suas operações, né? A Phygital, ela atua com frentes de soluções voltadas para Connected Worker e Connected Things, né? O que significa isso? Nós trabalhamos para tornar o trabalhador conectado e para tornar as coisas conectadas. Então, num primeiro momento, as nossas soluções, a base tecnológica que nós desenvolvemos, Sérgio, ela foi voltada para coisas, né? Então, a primeira solução que nós desenvolvemos foi uma tecnologia, uma rede de internet das coisas na Baía de Guanabara, para conectar embarcações de pequeno e médio porte da Marinha. Tá? No segundo momento, nós desenvolvemos a mesma aplicação, entregamos a mesma solução para a Embraer, para a rastreabilidade de ferramentais de trem de pouso. Logo no ano seguinte, em 2018, finalzinho de 2018, nós fomos demandados pela Ambev para uma solução de Connected People, né, de tornar as pessoas conectadas dentro das indústrias. Foi daí que surgiu o nosso principal produto, que é hoje o carro-chefe da Phygital, que é um crachá inteligente, né, um Smart Badge, que não só apresenta a localização da pessoa dentro da área industrial, mas também oferece uma série de outras informações, né? Exemplo, se a pessoa cometeu um ato inseguro dentro da planta, se ela correu, se ela pulou, se ela caiu, eventualmente. Outros recursos que ela pode utilizar é um botão de emergência para acionar um atendimento de pronto-socorro, né, numa situação como essa. Além das cercas virtuais, né, recursos na própria plataforma, onde você determina acesso de pessoas a áreas restritas ou não, limita esses acessos, identifica também se a pessoa está numa área onde ela não pode ter acessado por algum motivo. Enfim, a gente traz uma gama de funcionalidades a partir de um dispositivo inteligente conectado à internet. Então, a internet e esse dispositivo fica ligado à pessoa, é o crachá? Exatamente, o crachá inteligente conectado a uma rede de longo alcance permite que as informações sejam visualizadas em tempo real e a operação em campo seja monitorada, né? Ou seja, ele reconhece a pessoa e reconhece a localização da pessoa e, a partir disso, todas as regras de negócio possíveis, né? Se ele está autorizado ou não a estar lá, esse tipo de coisa, né? Entendi. Exato. Para além também, em relação também à qualificação de execução de atividades, né? Então, uma NR35, por exemplo, que é um trabalho em altura, a partir do recurso do crachá, né, NFC convencional que todo mundo utiliza, é possível identificar as qualificações desse trabalhador para executar determinadas atividades. Né? Então, existe uma série de opções onde, se o trabalhador está com a NR para vencer, né, então você pode bloqueá-lo de exercer uma determinada atividade. Então tem uma série de recursos que a gente está trazendo para tornar realmente o trabalhador conectado dentro das indústrias. Interessantíssimo.
Você falou também que tinha um outro dispositivo, né, que era de conectar as máquinas também, né? Ou estou enganado? Nós temos um modem de telemetria, né, mas ainda na linha do Connected Worker, nós temos também um projeto em desenvolvimento com a Stellantis, onde nós identificamos o movimento das mãos em 3 eixos, né, determinando, então, o tempo de ciclo de operação de uma atividade na linha de montagem. Então, essa é uma outra linha, esse é um outro produto voltado à produtividade, mais voltado à produtividade, né? Tempos então, e movimentos, né? Exato, ele identifica tempo de movimentos e ciclos de atividades, ciclos de execução de determinadas atividades, permitindo, então, identificar o padrão de execução de determinadas atividades, e com isso apontando em produtividade, em alguma ou outra atividade a ser executada, né, e fornecendo dados, no final das contas, para que essa atividade seja aprimorada e executada com mais eficiência, né. Então esse é um outro produto. Entendi. E do produto que você mencionou, que é o modem de telemetria, aí esse sim, né, serve para conectar equipamentos, maquinários, coletar dados de maquinários em campo, muito por conta da eficiência do alcance dessa tecnologia, né? Hoje, muito tem se falado sobre o 5G, né? Mas o 5G ainda aí nascendo no Brasil, seu processo de implantação, mas nós já temos aí tecnologias que têm um longo alcance, que servem, inclusive, não só para a indústria, mas para áreas, né, de ampla extensão, aí, como é o caso de áreas agricultáveis, né? Agricultura de precisão, com uma tecnologia LoRa, você tem a possibilidade de coletar dados de diversos pontos, né, de uma fazenda, de uma plantação, enfim, essas áreas mais de agricultura mesmo. A aplicabilidade é enorme, né? Passou pela minha cabeça também vários setores aqui, por exemplo, o setor de construção, ele monitora muito por câmera, que é muito mais caro, sim, né? E a câmera monitora, por exemplo, se você tem pessoas que estão em área que não deviam estar, se tem caminhões que estão trafegando por áreas que não poderiam, né? E na medida que você coloca um crachá desse nos funcionários, fica muito mais rápido, né? É mais barato você transmitir esse dado do que você ficar monitorando por uma câmera, né? Então, isso é um redutor de custos assim, fantástico, fora a riqueza de informação que você traz, que uma câmera, de repente, não tem, né? E se você observar, muitas vezes, além do custo, né, da câmera, você não consegue implantar a câmera em todas as frentes para ter esse amplo alcance de monitoramento, né? Então, de fato, nós temos indústrias que se espalham por diversas áreas, muitas vezes por diversos quilômetros, né? Então, realmente, um recurso, um dispositivo de longo alcance de transmissão permite que você tenha o monitoramento da tua força de trabalho em campo e da forma de atuação deles, né? Então, realmente é muito interessante. Qual que é o teu cliente? É só B2B? É B2B e B2G, vamos dizer assim? É governo e empresas ou também tem cliente pessoa física? Não, nós fundamentalmente focamos em indústria, né? Não atendemos governo. Nós estimulamos, na verdade, né? Conversamos evidentemente com todos os entes, né? Entes públicos, para que se fomente o uso desse tipo de tecnologia, né? Não necessariamente para tornar o trabalhador conectado, mas pelas suas diversas aplicações, né? Quando a gente fala de uma tecnologia como essa, por exemplo, né, uma cidade como o Rio de Janeiro, ela traz inúmeras oportunidades, né? Uma rede de internet das coisas de baixo consumo de energia, ela pode conectar iluminação pública, ela pode trazer dados de bueiros inteligentes, ela pode trazer dados de semáforos, né? Então, nós estamos vivendo aí uma fase de chuvas intensas, né? E a gente não tem, por exemplo, pluviômetros ou outros sensores que medem a intensidade de chuva em diversas partes da cidade. Com isso, com uma rede como essa, você poderia também começar a coletar dados de diversos pontos e ter uma base de dados muito mais consistente para a tomada de decisões, né? Então, nós aqui como precursores da tecnologia LoRa no Brasil, praticamente, tendo criado a primeira
Rede Lora na Baía de Guanabara, nós estimulamos justamente esse diálogo, né, fomentando, então, as discussões a respeito da tecnologia. Mas nós, fundamentalmente, atendemos indústria 4.0, clientes do mercado de indústria. Mas para você ter uma ideia de como que esse diálogo funciona, né, no último Hack in Rio, no Hack in Rio de 2021, nós fomos um dos patrocinadores do evento, e junto com a SEDAI, que foi um dos apoiadores, nós propusemos ali um desafio de monitorar a qualidade da água do Rio Guandu, né? E o nosso desafio recebeu a premiação em primeiro lugar entre os mais de 16 clusters, né, das ODS. Muito legal. Da ONU, foi a número 1 premiada com uma solução que monitorava a variação de coloração das águas do Rio Guandu. Então são coisas que a gente faz aí para estimular as aplicações de IoT, viu? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Leonardo, né, o presidente da SEDAI, e eu acho que e agora com esse marco do saneamento, né, a SEDAI vai estar mudando o papel dela para ser muito mais uma área de pesquisa, uma área de análise de qualidade da água, né, e a distribuição vai ficar a cargo daquelas tranches ali, a Égea, né, e Águas do Rio, né, etc., né, então eles vão ter que realmente focar muito nessa parte científica, tecnológica, né, e vocês vão ser fundamentais para isso, muito bacana. O que você está pensando do ponto de vista futuro, né, não sei, novas funcionalidades, novos produtos, novas geografias de atuação, né, novos segmentos de cliente? O que você pode compartilhar com a gente? Nós aqui mantemos a inovação ativa na Phygital, né, então participamos aí de alguns editais para busca de recursos públicos, né, voltados a desenvolver novas aplicações, novos produtos, e um deles é um produto que atende a faixa de idosos, a faixa etária de idosos, né? Um dispositivo que possa monitorar a qualidade de vida dessas pessoas, identificar padrões de movimento, né? Então, por exemplo, se ela começa a coçar muito os olhos, até mesmo se ela identificar se ela caiu, se ela teve algum tipo de mal súbito. É um dispositivo ainda em desenvolvimento, né? É um dispositivo só ou são vários sensores que a pessoa vai ter que colocar? Não, seria apenas um dispositivo, né? Ele pode, a princípio é uma pulseira também inteligente, que vai coletar ali dados de variação de temperatura, pressão, exatamente. Então, são alguns dados que serão coletados que vão poder apresentar, identificar se o idoso está tendo algum tipo de mal súbito, algum tipo que leve alguma preocupação por parte dos familiares, né? Então, a gente sabe como é crítico, muitas vezes, muitos idosos viverem sozinhos, sem terem um monitoramento, né? E muitas vezes já acontecem situações em que ele cai, ele passa mal e só vai ser atendido 2, 3 dias depois, né? Eventualmente até com mortes, com fatalidades, né? Então, esse é um dispositivo que a gente está, através do recurso da FINEP, desenvolvendo, e vai atender esse mercado de health também, que tem crescido muito, né? Então, é uma frente de atuação. Além disso, nós temos também, como eu falei, fomentado discussões voltadas para as cidades, né? E temos como perspectiva também, nesse início de 2021, ao longo de 2021, também trazer a discussão, desenvolver um produto que crie conexão de internet das coisas para as cidades, né? Então é um produto ainda preliminar, ainda em discussão, mas no qual a gente já começa a olhar como uma tendência também. Exatamente. É bem mais complexo, principalmente pela questão do financiamento, da aplicabilidade, né? É um desafio grande. Eu esqueci de te perguntar uma coisa, eu queria aproveitar e resgatar. Modelo de negócio, né? Como é que você trabalha? Como é que você se remunera com isso? É por licença? É por produto? Como é que... Então, Sérgio, a Phygital, né, por muito tempo, aí, ao longo aí dos últimos 5 anos, muito por conta
da imaturidade do mercado em si, né? O mercado de IoT é um mercado nascente, mas muito por conta ainda da maturidade até mesmo dos decisores, né? Sim, sim. De gente que está na linha de frente aí, que fala sempre sobre transformação digital, sobre indústria 4.0, mas que muitas vezes, na hora de decidir mesmo, ainda posterga, né? A Phygital veio sobrevivendo, de fato, de venda de provas de conceito, tá? Só para você ter uma ideia. Depois eu quero que você fale sobre a tua experiência lá, que você falou naquele vídeo lá, da tua história e tal. Depois eu quero que você fale sobre isso, que eu achei muito interessante. Perfeito, perfeito. Mas em relação ao modelo de negócio, né, a Phygital hoje, ela disponibiliza o hardware como serviço, né? Então, o nosso modelo de negócio está baseado em oferecer o hardware e a visualização dos dados na plataforma. Então, uma licença por dispositivo conectado é o modelo onde nós, a partir do início de 2021, começamos a virar a chave, porque, então, dado o grau de maturidade da solução, legal, dado o grau de entendimento por parte dos líderes, né, e da necessidade também do mercado, né, a pandemia, no final das contas, ela expôs a necessidade ela acelerou esse processo de transformação, né, você fala muito sobre isso, mas ela escancarou a necessidade de ter os times conectados, porque ao longo dos últimos anos, o que veio acontecendo foi equipamentos sendo os processos sendo digitalizados, equipamentos sendo digitalizados, mas o trabalhador, né, ele acabou ficando de escanteio e ficou por último. Com a pandemia, identificou-se que com os gestores não podendo ir a campo, identificar a situação, e eles perderam totalmente o contato das informações do que estava realmente acontecendo. E isso expôs a necessidade de, então, integrar o trabalhador a esses processos que já vinham sendo digitalizados, esse processo todo de transformação digital, né? Então, o nosso modelo é esse, a venda do hardware como serviço. Perfeito. Bom, a gente já falou então sobre a oportunidade, falamos sobre o modelo de negócio, falamos sobre o funcionamento, falamos sobre perspectivas. Agora eu quero entrar naquele assunto, quero que você compartilhe com a gente aquilo que me impressionou muito num vídeo, né, para que as pessoal, principalmente para quem está, né, querendo fazer um startup, ou quem tem um startup, né, a dureza que foi você chegar até onde você chegou, que eu achei super bacana. Você pode contar um pouco aí para a gente? Posso sim. Você deve estar mencionando a respeito de um vídeo do lançamento do quarto edital do Startup Rio, foi isso? Eu acho que é. Tá. Não, bom, a Phygital, né, nasceu em 2016 durante o programa Startup Rio, e naquele momento nós olhamos então a tecnologia IoT como eu mencionei, mas não tinha um mercado existente, né? Existiam duas tecnologias LP-WANs sendo propagadas, e nós optamos por atuar com a tecnologia LoRaWAN, né? Então, sempre que nós falávamos sobre desenvolver hardware no programa, né, a mensagem era sempre hardware não escala, isso não vai funcionar, você vai trabalhar com modelo de projetização, mas não como uma startup. E sempre tentando colocar a Phygital não como uma startup, mas como uma empresa que de projeto, mais para ser projetos, né, mais para desenvolver projetos. E a gente sempre bateu na tecla, olha, se hardware não escala, como é que o Steve Jobs se tornou quem ele se tornou, né? Vendendo com certeza. Apple, mas você também fala, não sei se foi nesse vídeo ou em outro, né, que você tinha tentado aplicar para várias coisas de financiamento, vários editais, né, e levava a bomba, não consegui, que você insistiu pra caramba, é isso que eu queria que você... Perfeito, tá, então eu volto um passo atrás, antes de entrar no programa Startup Rio. O que aconteceu, né, quando eu tinha uma empresa de locação de equipamentos em Curitiba, que quebrou, né, eu não observei a mudança do mercado, ela quebrou, e eu fechei essa empresa em Curitiba, e um ano antes eu tinha me casado, né? Eu tinha me casado com uma carioca e vim morar então no Rio de Janeiro. E eu
sempre com esse perfil empreendedor, né, dando murro em ponta de faca, quebrando a cara muitas vezes, queria voltar a empreender, né. E eu fiz a minha primeira aplicação no edital do Startup Rio, acho que foi em 2013 o primeiro, e eu fui reprovado com o projeto que eu apresentei. No segundo edital eu apliquei novamente e também fui reprovado. No terceiro, criaram um curso, né, para aprender a aplicar no edital. Eu entrei nesse curso, fiz ali uma rede de relacionamento de pessoas que aplicariam para o programa Startup Rio. E eu fiz a minha aplicação também, né, ao programa. Não consegui acesso ao programa, mas eu tinha mapeado outras pessoas que poderiam acessar. E eu identifiquei que algumas delas tinham sido aprovadas, algumas das pessoas que tinham feito o curso comigo. Fui sentar para uma conversa, né, no pós-resultado, e me ofereci para trabalhar com a startup durante o programa, ajudá-la a desenvolver. Foi ali, então, que eu consegui acessar o programa de fato, com todo o conhecimento que o programa traria em relação a desenvolver um negócio de base tecnológica, né, e conheci o meu atual sócio, onde nós fundamos a Figital. Mas até chegar nesse momento, eu não tinha conseguido aplicar com o meu próprio projeto, mas insisti, né, criando uma estratégia de entender que para empreender no mercado digital, eu teria que aprender metodologias, né, de Lean Startups, metodologias Agiles, como as existentes, que permitem, então, que você tenha um mínimo de conhecimento para se inserir nesse mercado digital. Principalmente para mostrar então, como você... desafiador. Principalmente para mostrar como você pode escalar depois o teu produto, né? Que é o que o investidor quer saber, né? Exatamente. Mas aí entrou nessa outra questão, né? Hardware não escala, e todas essas dificuldades, principalmente falando de IoT, com um mercado ainda imaturo, né? Modelos de negócios indefinidos, clientes que contrataram mais provas de conceito ao longo dessa última fase aí de 4 anos, e que não tinham ainda a clareza de como aplicar IoT aos seus negócios. Enfim, a gente veio rompendo diversos obstáculos, né, e hoje estamos realmente galgando uma posição diferenciada por conta dos dispositivos de alto valor agregado que a gente tem trazido, né, mas para isso a gente realmente precisou se arriscar bastante aí para desenvolvê-los. Com certeza, eu acho que você está de parabéns, porque realmente a tua solução, a tecnologia que você usa é fantástica, tem uma aplicabilidade assim imensa, né? E não só para a indústria 4.0, mas o que a gente pode pensar aqui é infinito realmente, né? Está de parabéns. Bom, Lúcio, queria saber se a gente está chegando aqui ao final da entrevista, queria te agradecer muitíssimo aí esse depoimento, né? Pessoal que está assistindo aí, né, não é fácil, né, tem que lutar muito, né, para poder provar que a tecnologia vai dar certo, né, fazer muita prova de conceito, né, não é tão simples assim, né, depois que você faz sucesso parece que foi desde ontem só, né. Exatamente, e também me despedir do pessoal que está assistindo a gente, né? Mais uma vez reiterar, se você ainda não assinou o canal, por favor considere, isso é importante para a gente, para que você possa então acompanhar também as discussões que a gente tem com os líderes, né, de transformação digital, como a gente está fazendo aqui com o Lúcio. No mais, muito obrigado aí mais uma vez, Lúcio, um grande abraço, sucesso para vocês aí e um bom 2022 aí para todos nós.